Para não perdermos tempo, já feitas as apresentações, o tema é a educação e a desigualdade na educação. Não quer dizer que não se fale da desigualdade a nível social. E começava por falar de, por exemplo, em questões de igualdade de género na escola. Como é que isto está? E eu estive a ver o boletim estatístico 2022 da Comissão para a Igualdade de Género e que fala nas mulheres no ensino superior. É um número que interessa, se calhar, a muitos jovens. 27,7% são mulheres e homens temos 19,9%. Este predomínio das mulheres no ensino superior não se traduz na sua participação a nível do poder e tomada de decisão económica, política e académica, onde ainda são claramente minoritárias. Isto quer dizer que há no ensino superior muito mais mulheres que homens, ou sensivelmente mais mulheres que homens, mas que depois na vida ativa não se traduz em cargos de poder e tomada de decisão. Isto faz sentido para nós, Susana, no nosso contexto social em Portugal? Essa é uma pergunta. É. Obrigada. Bem, queria começar por agradecer o convite para estar aqui e dizer que é uma honra enorme participar em eventos de debate do livro e sobretudo agora nesta altura eleitoral. E dizer também que é uma honra vir ao Porto e que ela disse almocei muito bem. Bom, ahm, ah, vamos lá ver. É verdade que as mulheres neste momento estão sobre-representadas no ensino superior relativamente aos homens. Também é verdade que quando tu olhas para as disciplinas STEM, não é? Ciências, tecnologia e matemática, não estão, aí elas não estão tão representadas. Portanto, é preciso olhar por especialidades e perceber que há mecanismos que nós não conhecemos bem, podem ser ligados a preferências das mulheres, ou seja, aquilo que elas acham que querem fazer ou que querem fazer, mas que também podem ter a ver com o próprio olhar que os professores e as professoras ao longo do seu percurso escolar têm sobre as mulheres e os papéis de género das mulheres e dos homens e que no fundo levam as mulheres a chegarem com menor probabilidade a essas carreiras que são carreiras que dão acesso aos empregos mais bem pagos. Bem, portanto, isto não tem apenas a ver com ter ou não ter um diploma do ensino superior, tem também a ver com que diploma do ensino superior é que tu tens. E nós sabemos que as raparigas não escolhem tanto no nível superior do secundário como depois na faculdade, as profissões que são, enfim, os percursos educativos que dão lugar às profissões mais bem pagas. Depois, que dão acesso às profissões mais bem pagas. Depois, quer dizer, depois também há um problema de geracional, não é? Ou seja, esses números da sobre-representação feminina no ensino superior são das gerações mais recentes, gerações mais recentes essas que têm dificuldade em chegar aos lugares de decisão a diferentes níveis e as gerações que ainda estão nos lugares de decisão corporativo, mediático, político, são gerações nas quais as mulheres ainda não tinham essa capacidade formativa que têm hoje em dia relativamente aos homens. Portanto, também há esse aspecto geracional, ou seja, nós podemos esperar que haja aqui alguma coisa que naturalmente vai acontecer, não é? Quando estas gerações de mulheres mais educadas do que os homens chegarem a uma altura da sua vida profissional em que tenham acesso aos tais lugares de poder, alguma coisa acho eu se vai corrigir naturalmente. Agora, quer dizer, não vale a pena termos ilusões, isto não é só um problema educativo, portanto, a desigualdade de acesso das mulheres aos empregos mais bem pagos, aos lugares de decisão corporativo, político, mediático, etc., lugares de poder, genericamente, não tem que ser decisão, não se resolve apenas com o facto de elas terem mais ou menos acumulação de competências. Tem a ver com mecanismos de seleção, tem a ver com políticas públicas, por exemplo, de apoio à família, que permitam, enfim, porque os papéis de género estão muito vincados em termos das tarefas diárias e das tarefas de cuidado e, portanto, políticas públicas de apoio à família também são muito importantes. Não de fomentar a natalidade, não é isso que eu estou a falar. Estou a falar daquelas pessoas que querem ter filhos, que o Estado providencie estruturas de cuidado formais e ajudas para as mulheres não terem que fazer grandes custos na sua carreira. Portanto, quer dizer, não há milagres, não é? Não é só educando as mulheres, é uma parte necessária do caminho,
mas não é suficiente, não vais lá só com isso. Eu estava-me a lembrar que falaste das STEMs e tem aqui a questão, por exemplo, no ensino, na educação pré-escolar, as mulheres representam 99% dos quadros, né, dos nossos professores, educadores de infância, e até ao ensino secundário elas dominam. Temos 71% de mulheres que dão aulas no ensino secundário. Já no ensino superior, os homens dominam, com 75,5% de professores catedráticos para 24,5% de mulheres catedráticas. E esta questão parece que quanto mais alta a esfera do conhecimento e das qualificações, as mulheres, apesar de frequentar o ensino superior, lá estava eu a dizer, parece que para se chegar a professor catedrático é mais fácil, partindo da base do ser homem, não é? Neste caso. Claro que não tem a ver só com as questões das mulheres preferirem, estavas a falar das STEMs, eu falei agora do ensino, em que isso se nota, tem a ver com toda uma conjuntura económica, social, de como a nossa sociedade está organizada, que dificulta a vida das mulheres que querem fazer carreira, seja política, seja nas empresas, seja de que forma for. E eu perguntava ao Pedro, enquanto jovem, o que é que acha sobre esta questão de termos mulheres em maior número no ensino superior e, contudo, as que chegam às carreiras de topo são menos em termos proporcionais. Antes de mais, queria dizer que também almocei muito bem. Estou muito contente por estar aqui, claro. Assim, as lógicas de dominação patriarcal aplicam-se obviamente a tudo e isso aplica-se mesmo ao sistema de ensino superior e à carreira de docência. Chega-se a um ponto em que a especialização académica, e isso na verdade a Susana falará melhor do que eu, se torna progressivamente mais quase aparentemente incompatível com a gestão de uma vida familiar segundo as lógicas de distribuição de tarefas e etc. Hoje em dia, felizmente cada vez menos, mas é muito fácil para um homem como eu, tanto desde que eu nasci, e ainda por cima eu fui educado, embora tenha família de Lisboa e seja de Lisboa, cresci no Ribatejo, portanto o meio é ainda um bocadinho mais conservador do que Lisboa ou Porto. A escola, desde que eu entrei até ao dia em que saí, foi pensada para mim, não é? Foi pensada para um homem como eu, desde o momento em que ingressei até à possibilidade de lá dar aulas. E a verdade é que ao longo das posições que nós vamos acompanhando enquanto professores, há uma espécie de desligar da quase noção meio maternal da figura da professora para uma lógica mais científica de genialidade, que também é altamente questionável, mas é como se para chegar a um certo sítio de professorado nós tivéssemos obviamente de ser livres, independentes, homens, autónomos, tudo aquilo que nós dificilmente associamos muitas vezes à carreira de trabalho feminina. E é muito triste porque tanto em ciência política como em teatro, a verdade é que a maioria das professoras que eu tive foram mulheres e as investigadoras mais jovens que estão a surgir agora é mulheres. Portanto, o panorama está a mudar, como a Susana disse também. Só que existe muito gatekeeping e obviamente que as coisas são feitas através de muitas vezes cunhas, interesses, vontades. Eu lembro-me, quando estava ainda em ciência política, houve uma amiga que trabalhou sobre a revisão de artigos científicos de forma cega, blind peer review, e como estava estudado que, na verdade, as mulheres têm mais artigos aprovados, apesar de serem muitas vezes, ou a maioria das vezes, revistos de forma cega. No entanto, apesar de terem mais artigos aprovados, os homens têm mais artigos publicados. Porquê? Esta estranheza estatística. Precisamente porque as mulheres submetem menos e, portanto, em valores absolutos, depois isso tem uma repercussão em termos de valores relativos. Por dois grandes motivos. Um, porque são ensinadas desde o início, e eu passei por isso, como acho que todos nós e todas nós passamos, por uma muito maior pressão daquilo que apresentam ter uma qualidade muito maior. Portanto, se uma mulher se imagina como cientista investigadora, quando propõe um argumento, uma teoria no limite, mesmo que seja só um pequeno estudo, tem de estar muito mais blindado e à prova de qualquer crítica do que um homem que está livre para, no fundo, mandar uma laracha, não é? E depois poder ou não aquilo bater certo. E é muito engraçado perceber como não só as mulheres submetem menos por sentirem essa pressão, como os homens se sentem muito mais livres para submeter mais.
Isso é um problema que vem desde o início e depois chega-se a se afunilar, obviamente, no universitário e está por todo o lado, não é? Não há nenhuma universidade, acho eu, onde esses números que mencionaste não sejam assim. É mesmo verdade. Não, eu queria só dizer não, que isso também tem muito a ver com a questão do síndrome do impostor, não é? Ou neste caso, o síndrome da impostora. E isso está até explicado, está estudado até pela própria psicologia. De facto, as mulheres têm mais dificuldade em mandar-se para a frente ou mandar uma laracha, como tu disseste, e tendem a ser mais perfeccionistas. E não sabemos, mais uma vez, há muitas coisas que nós não sabemos, mas uma parte disso também poderá vir do olhar muito mais crítico e muito mais exigente que a sociedade impõe às mulheres, não é? Porque é de facto enfim, como a sociedade ou como o papel social atribuído à mulher é um papel muito mais doméstico e da economia do cuidado, etc. É muito fácil haver um olhar muito negativo quando uma mulher se engana e há muito mais enfim, muito menos dureza nas críticas que são feitas aos homens e depois já nem estou a entrar no lado físico, por exemplo, não é? Que as mulheres são submetidas também a escrutínios muito mais duros, apertados do que os homens. E, portanto, quer dizer, a sociedade está muito enviesada a favor quer dizer, os homens, vamos lá ver, os homens historicamente detiveram o poder em todas as suas dimensões, não é? E isso faz com que, em primeiro lugar, as mulheres não tenham grandes papéis de género, não é? Papéis no sentido de role model, não é? Ou seja, de olhar e de se poderem projetar num futuro em que aquilo é possível, em que é possível ser, olha, sei lá, Presidente da República, não é? Ou Primeira-Ministra, só tivemos uma, e já foi nos anos 80. Portanto, não tem essa projeção no futuro, porque de facto não imaginam que aquilo é um futuro possível para elas. Depois, as próprias lógicas de recrutamento são muito, enfim, têm lógicas de género, não é? Do tipo de conversas, do tipo de ambientes, etc. Muitas vezes mesmo dos horários, não é? Lá está, como as mulheres têm uma grande componente no cuidado da família. Isso faz com que muitas vezes, por exemplo, falando dos partidos políticos, reuniões às 7 da tarde, ao final da tarde ou ao início da noite não são boas para quem tem a economia do cuidado nos seus ombros. E portanto, quer dizer e depois, obviamente, também há gatekeeping, ou seja, há decisões conscientes de manter as mulheres fora do âmbito da esfera de decisão. Mas eu nem sequer tenho assim uma visão muito maniqueísta disso. Eu acho que a maior parte das coisas acontecem sem as pessoas repararem, não é? Tem estes ambientes muito masculinos, tem sistemas de recrutamento muito masculinos, porque são os meios em que se movem, os próprios horários, nada disso é conducente ao equilíbrio entre a vida pessoal enfim, por exemplo, de ativismo ou de participação cívica ou política, e isso leva a que, de facto, as mulheres continuem arredadas. Agora, pronto, o caminho, apesar de tudo fez-se, não é? Ou seja, por exemplo, nós vemos as cotas nos lugares de representação política, e a verdade é que isso tem um impacto importante e, de facto, leva mulheres aos lugares de decisão. E isto tem uma dinâmica, portanto, isso, apesar de lá estar, ainda não termos mulheres nos lugares de topo, não é? Lá está, nunca tivemos um Presidente da República, uma Primeira-Ministra, é preciso ir muito atrás. Eu recordo, por exemplo, o que aconteceu agora com este governo que agora está em gestão, quando pela primeira vez surge uma Ministra da Defesa, o tipo de comentários que isso trouxe em algum comentariado Maria Alva omnipresente nos nossos meios de comunicação social, uma coisa, no fundo, a desqualificar aquela pessoa que é uma mulher que tem uma carreira de estudos militares, etc. Portanto, é uma mulher daquele meio, quando nós estamos permanentemente a recrutar, não vou agora aqui nomear pessoas, mas quer dizer, vários ministros e ministras que vêm claramente, que se vêm implantar numa pasta que não é do domínio habitual das competências profissionais deles, e que depois até podem dar ótimas ministras, não é isso que está em causa. No caso da Helena Carreiras, é uma mulher que tem uma carreira académica e de intervenção até ao nível das políticas públicas na defesa. É nomeada, internacionalmente até, não é? É nomeada Ministra da Defesa. E há quem venha para a televisão dizer que isto é um desastre, porque a Europa está em guerra e não sei o quê, e portanto vamos obviamente ser invadidos por Castela. Quer dizer, portanto, isso mostra bem que o caminho é muito curto e o caminho é muito longo, peço desculpa,
e que de facto continua mesmo a haver uma condescendência até nos papéis executivos que as mulheres podem desempenhar, não é? Portanto, uma mulher pode se calhar ser Ministra da Segurança Social, por exemplo, nunca vi nenhum comentário a esse nível relativamente à Ministra Ana Mendes Godinho, por exemplo, para falar de um exemplo, porque pronto, é Segurança Social, pobrezinhos e tal, não é? Mas de facto uma mulher Ministra da Defesa, isso é que não. E isso também leva a que, por exemplo, nós tenhamos esta barreira de nunca ter tido uma mulher num cargo executivo de topo, embora pronto, depois temos outras, não é? Por exemplo, o nosso Conselho de Finanças Públicas até agora teve 2 presidentes enfim, e ao nível da União Europeia temos uma Presidente da Comissão Europeia, temos uma Presidente do Banco Central Europeu, quer dizer, o caminho vai acontecendo devagarinho, não é? Mas de facto, como nós precisamos destes aspectos dinâmicos, porque depois isso influencia, e já me vou calar, as escolhas das meninas e das mulheres numa tenra idade, não é? E não só no investimento que fazem no percurso educativo, como também, eventualmente, na vida, digamos, nas atividades extracurriculares ou na forma, nos círculos em que se inserem, círculos de acesso ao poder. E, portanto, esta projeção no futuro, que nós vemos que é possível chegarmos a Primeira-Ministra ou a Ministra da Defesa, são muito importantes e isto depois são gerações inteiras a trabalharmos para lá chegarmos. Isso é mesmo assim. Eu também fiz uma investigação sobre a questão das empresas, as empresas cotadas em bolsa, e o que é curioso é que parece que só quando a lei obriga é que a igualdade se concretiza, é que há alguma paridade. A lei, por exemplo, 62 de 2017 estabelece um regime de representação equilibrada entre homens e mulheres nas empresas cotadas em bolsa. Eu só vou-vos dar os números e avançamos para outro tema. As mulheres representadas em 2021 são 31%, quando em 2011, antes da lei, eram 5,9%. Portanto, só quando há uma imposição legal é que parece que o mérito das mulheres é reconhecido. E isto faz sentido a nível também do Parlamento Europeu, a representação das mulheres, por exemplo, nas listas para a Assembleia da República. Continuamos a ter 37% de mulheres em 2022, que é ligeiramente abaixo do estipulado por lei, mas a lei da paridade em política, e muita gente foi ou opôs-se a esta lei da paridade, mas parece que só quando a lei da paridade é executada e é implementada é que acabam por se perceber que também há mulheres competentes, quer na política, quer na gestão, quer nos cargos de poder. Se me permitirem, eu não sei se queres acrescentar alguma coisa neste tema da igualdade de género, eu ia agora passar para as questões económicas, que é a gratuitidade da escola pública é fundamental para aplicar o elevador social a todas as crianças e jovens. Então o LIVRE apresenta no seu programa, ou defende, por exemplo, acabar com as propinas no primeiro ciclo de estudos no ensino superior, portanto, na licenciatura. Será que este é um caminho? A Finlândia, por exemplo, todo o ensino é gratuito, desde a pré-escola até a universidade. Será um bom caminho para diminuir a desigualdade no acesso à escola de qualidade e também ao ensino superior, porque nós sabemos as dificuldades que muitas famílias têm se tiverem 2 filhos ou 3 no ensino superior, sustentar os filhos, pagar as propinas, a deslocação, e eu falo disto porque eu tenho 3 irmãs, somos 3, e houve uma altura em que eu e a minha irmã estávamos no ensino superior ao mesmo tempo. E no tempo de Cavaco Silva foram instituídas as propinas, e a minha mãe teve que fazer um empréstimo para conseguir pagar os estudos à minha irmã. Um empréstimo que nós temos hoje nos Estados Unidos, que é uma coisa comum, não é uma política que nós defendemos para Portugal, por exemplo. A questão que eu estava a querer levantar aqui era se a gratuitidade da escola pública, e quando se diz da educação pública até o ensino superior, se é um caminho que nós devemos. O LIVRE entende que sim, e eu queria saber se os convidados também concordam com essa ideia. É melhor falar primeiro o Pedro, porque depois eu vou dizer que não concordo. Eu sinto que eu tenho que ir primeiro, porque depois é o terreno da Susana e a resposta curta e rápida é obviamente que sim, não é? Enquanto eu acho que isto é um princípio felizmente comum até a outros partidos de esquerda, mas enquanto houver um aluno ou uma aluna ou um potencial aluno ou uma potencial aluna que não se matricule porque não podia pagar ou porque a sua família não o podia ajudar a pagar, o país está a falhar, não é? Enquanto houver um caso, e infelizmente há milhares de casos. Eu tive vários exemplos de amigos que
E às vezes é um bocadinho mais pernicioso do que propriamente só o preto e o branco do vais, não vais para a universidade. É a mesma escolha, por exemplo, de curso ou a escolha de cidade. Como disse, eu cresci em Tomar e eu tive alguns exemplos de pessoas que não puderam ir para nenhuma outra cidade estudar, precisamente porque, enfim, não é só a propina, não é? É pagar a casa, como nós sabemos, é um caos hoje em dia, mas que tiveram de optar por um curso que se calhar nem lhes interessava nada, mas porque havia um Politécnico em Tomar, podiam ficar lá, ficavam em casa dos pais, não gastavam. Ou seja, isto é hiper perverso, porque no limite, estatisticamente, se estivermos a olhar para a coisa, a pessoa até foi para o ensino superior. Mas foi estudar uma coisa que. Condiciona. Claro, super. E não há nada mais. Nós falávamos disto precisamente ao almoço, não há nada mais bonito do que ter aquela idade de 17, 18 anos e sentirmos que podemos ser. Ou seja, acreditar na. Infelizmente, um bocadinho mentira que nós fomos criando para o futuro de que podemos ser quem quisermos. Não há idade mais bonita do que essa. E chegarmos a esse ponto e percebermos que afinal o país não contribuiu para esse sonho ou não permitiu que esse sonho acontecesse ou fosse realizado é muito triste, mesmo muito triste. E o superior eu acho que felizmente está mais, não só mais estudado, como mais sistematizado em termos de propostas políticas, mas a educação eu queria trazer a conversa um bocadinho mais para trás ainda, porque há uma série de apoios sociais e não só, mesmo ao nível do liceu, do ensino básico, do ensino primário, que neste momento os manuais escolares, por exemplo, são gratuitos. Isso foi uma mudança incrível para o nosso país. Eu lembro-me perfeitamente da fortuna que a minha mãe gastava todos os anos em manuais para depois no ano seguinte ficarem em casa, não é? Mas não só materiais, quer dizer, imaginarmos um ensino público gratuito e depois temos de andar a comprar cartolinas e marcadores e lápis de cera, que não parece nada, mas para uma família que passa enormes dificuldades, estar a comprar esse tipo de coisas faz mesmo diferença. Portanto, não é só imaginarmos uma propina ou não propina, não é? Há todo um sistema de que potencia o ensino. Eu, no meu caso, não foi o Cavaco Silva, mas eu passei pelo ensino básico precisamente na altura da crise e eu tinha muitos colegas, e houve semanas em que também era o meu caso, mas havia pessoas ainda a passar mais dificuldades que eu, em se não fosse mesmo a cantina da escola, se calhar aquela pessoa não comia, não é? Ou comia muito mal, ou comia pouco, quando eram muitos irmãos, por exemplo. A escola tem este papel de implantação na comunidade como representação de uma espécie de utopia. Ou seja, é como se, pelo menos é a forma como eu imagino a escola, nós, a partir do momento em que um miúdo ou uma miúda põe os pés ali dentro, ela está mesmo autorizada a sonhar com um futuro omnipotente, quase. Mas para isso é preciso que ela coma, que ela não tenha de, não é? Gastar dinheiro que não tem a comprar coisas que não pode. Pronto, no fundo é isso. E agora vou deixar a Susana deslumbrar-nos com a sua argumentação e o seu Não sei conhecimento. se te vou deslumbrar. Não, eu acho que eu não me parece que eliminar as propinas do ensino superior contribua para o elevador social. E acho que a esquerda, enfim, não me vai impedir de votar no partido no qual costumo votar, mas é uma. Não percebo muito bem como é que nós temos esta obsessão com as propinas do ensino superior quando tudo o resto, a montante, está por fazer. Nós temos uma frequência da creche que é abaixo da generalidade dos países da União Europeia e que é enviesada socialmente. Portanto, os jovens, as crianças neste país de famílias mais abonadas são os que mais frequentam a creche. Isso ia ser exatamente o contrário, porque aquilo que nós sabemos acerca da aquisição de competências cognitivas é que os primeiros anos são absolutamente essenciais e que são absolutamente essenciais, é absolutamente essenciais haver estruturas formais de cuidado e de aprendizagem, sobretudo naquelas crianças que não têm esse ambiente em casa, um ambiente estimulante em casa. Portanto, em Portugal está ao contrário. Desse ponto de vista, a política das creches gratuitas do governo seria, enfim, teoricamente, uma ótima notícia, só que não funcionou. Porque estas coisas custam. Não há fisicamente espaços e não há fisicamente pessoas formadas para acolherem a quantidade de crianças que é necessário acolher. E, portanto, o que eles fizeram foi: agora vamos ter creches gratuitas, agora não há lugar para todos. Portanto, não está resolvido. Não é apenas tornar. E isso até mostra
que de facto não é apenas tornar gratuito, é preciso depois desenvolver os meios no terreno para ter, é físico, é uma questão de realidade física, nós não conseguimos enfiar o dobro dos miúdos onde estavam metade, isso é um problema. Depois temos o pré-escolar, não é? Que é uma aberração neste país, é uma verdadeira aberração. Nós vivemos em 2024 num país que ainda não a garante a educação pré-escolar a partir dos 3 anos ao universo dos jovens. Portanto, nós já estamos nos 100% aos 5 anos, estamos para aí nos 98% aos 4 anos, mas aos 3 anos estamos nos 80%, não estamos ainda nos 90%. Tá? Há crianças deste país aos 3 anos que, contrariamente a arrepio de todos os outros, há países onde inclusive o ensino já é obrigatório a partir dos 3 anos na União Europeia, mas mesmo onde não é, digamos, a cobertura é de 100% no ensino público, gratuito, etc., em Portugal ainda não há. E isto é inacreditável, e andamos há 30 anos a dizer que vamos fazer e não fazemos, e depois cada ano comprometemos com metas e depois não acontece. Portanto, isso é um enorme problema. E depois, ao longo do percurso, e isso é essencial, quer dizer, estas desigualdades, quando nós olhamos, por exemplo, para os estudos do capital humano, de James Heckman, e olhamos para os resultados das crianças quando entram aos 6 anos na escola, quando olhamos para as mesmas crianças aos 10 anos, a posição em que eles estavam em termos de competências de raciocínio abstrato, etc., mantêm-se. Quer dizer, não, obviamente eles ficam a saber mais por estarem na escola, mas a sua posição no ranking relativamente aos seus amiguinhos mantém-se e é perfeitamente determinada pelo rendimento da família. Portanto, nós temos de conseguir chegar a estas crianças antes dos 3 anos e entre os 3 e os 6. E é por isso que no mundo ideal, eu acho que não devia haver propinas do ensino universitário superior. Não necessariamente apenas universitário. Mas quer dizer, tendo em conta a gritante falta de recursos em anos muito mais essenciais para resolver o enorme problema das desigualdades, eu acho que realmente é começar a casa pelo telhado. Eu não metia nem um euro nas propinas do ensino superior. Ainda por outra razão, que é, como tu disseste, Pedro, e bem, e aliás tu também, Filipa, o maior custo para pôr um jovem no ensino superior não são as propinas. As propinas, hoje em dia, são uma parte muito pequenina, na verdade, do custo, que é manter as pessoas muitas vezes fora da casa dos pais, com todos os custos associados, desde logo a habitação, mas não só. E depois também um custo muitíssimo importante do ensino superior, que é para as famílias de mais baixo rendimento, que é o custo de prescindir daquele salário. Tens ali o maior de idade, podia estar a ganhar dinheiro para a família e não está. E, portanto, a desigualdade de acesso ao ensino superior combate-se de 2 formas. A primeira é muito investimento nas creches, muito investimento no pré-escolar, e depois ao longo do percurso escolar das crianças também nós temos desigualdades enormes. Nós temos um ensino obrigatório que está de pantanas, temos miúdos que estão desde outubro sem aulas de matemática, e depois as famílias que podem pagam explicações, as que não podem, os miúdos ficam coxos da matemática. Portanto, é dessa maneira. Nós temos sobretudo de começar pela base e termos um sistema de empréstimos garantidos pelo Estado e bolsas muito mais generosas, porque as bolsas que nós temos também um sistema de apoio social no ensino superior que é verdadeiramente, enfim, é ridículo, é pouco, chega a poucas pessoas e chega com pouco dinheiro, apesar de ter havido esforços recentes, devo dizer, para aumentar a abrangência e a generosidade, mas tínhamos de fazer muito mais, porque isso é que pode fazer a diferença para uma família de baixo rendimento, é aquela pessoa ter um apoio do Estado que lhe permite fazer face aos custos gigantescos de frequentar o ensino superior, dos quais a propina é uma parte muito baixa. E pronto, e portanto, não sei, se calhar é de ser demasiado economista, quer dizer, se houvesse dinheiro para tudo, eu acho que nós devíamos ter ensino superior gratuito. Mas como não há, enquanto houver €1 para ser gasto nos anos mais novos, vou sempre querer gastá-lo nos anos mais novos. E só mais uma coisa para terminar, se calhar devíamos era regular o preço dos mestrados, porque esse também é um grande mecanismo de acesso ao elevador social, hoje em dia, aliás, mais ligado ao elevador social do que as licenciaturas, e que em Portugal, quando se implementou a reforma de Bolonha, se entendeu liberalizar completamente. E, portanto, aí provavelmente devia haver provavelmente aí algum controle de preços. Pronto, sendo que a questão dos empréstimos estudantes, não ao nível dos Estados Unidos, obviamente. Estamos a falar de pessoas que ficam endividadas, que toda a vida de trabalho estão a trabalhar para pagar o seu empréstimo estudante. Portanto, lá está. Com controle de preços razoável, eu não convivo bem com o facto das pessoas terem de se endividar para estudar,
Porque se for, por exemplo, como o mecanismo australiano, em que o Estado garante, em que é em função do rendimento que as pessoas ganham, com uma grande intervenção estatal nesse mecanismo de empréstimos, porque de facto o ensino superior, lá está, é um mecanismo de elevador social e como gera rendimentos mais elevados em média, enfim, não me choca que essas pessoas tenham de pagar uma parte da sua formação. Pois, eu aí já vou discordar. Eu vou discordar porque Mas eu disse que não ia dizer coisas o capital humano que o país cria também serve o país, não é? Portanto, não é serve só... sobretudo o indivíduo. Pronto. E também Até porque o indivíduo pode emigrar com o capital humano e bem, no mercado único. Dando o exemplo dos professores, nós não formamos professores, não temos educação pública. Portanto, estamos a ver que a falta de investimento na formação superior tem uma compensação para o país. Neste caso, e concordo completamente que as bases da educação estão fragilizadas, quer desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário, e neste momento temos imensas falhas a nível do ensino secundário, como vocês sabem, e do terceiro ciclo. Nunca acho que, eu dou aulas há 30 anos, nunca vi tanta falta de professores como agora, nunca vi turmas inteiras sem professores durante um ano inteiro. Isto é uma realidade que vai colapsar em breve. Nós vamos ter, e já temos, 3.100 professores, salvo erro. Se calhar estou a dizer o número aproximado, mas não correto. Professores que estão a lecionar sem formação pedagógica, sem qualquer formação, que estão no segundo ano da universidade e que estão com um horário a preparar alunos para o ensino superior, a fazer exames para o ensino superior. Portanto, nós estamos a descapitalizar a educação, daí que eu tendo a discordar da Susana nesta questão. Se nós tivermos formação superior, é o país que ganha também. Obviamente que quem está a exercer as profissões terá um salário superior. Em primeiro lugar, provavelmente, e com toda a certeza também, beneficia desse investimento, mas um país sem capital humano é um país atrasado e, portanto, em última instância, contribui para o desenvolvimento do país. Não sei se o Pedro quer acrescentar alguma coisa nesta matéria. Eu ia passar a um ponto que é a questão da educação inclusiva, do ensino profissional. Os números que também têm a ver com a desigualdade. A maioria dos... Mas eu queria, posso só pegar, desculpa. Não, é muito rápido. Não, sim, eu sei. Não, mas é para responder. Vamos lá ver. É óbvio que o país beneficia do capital humano, do investimento em competências e do ensino superior, não há nenhuma dúvida, mas o principal benefício continua a ser para o indivíduo e por isso o país não tem que se preocupar assim tanto com essa... ou seja, as pessoas querem, há uma percentagem substancial da população que quer adquirir essas competências porque isso de facto lhe dá acesso enfim, a rendimentos mais elevados e portanto eu não disse que o Estado se devia de todo demitir, por exemplo, do ensino superior. Eu falei em preços controlados e preços controlados têm sempre que ter uma contrapartida de dinheiro público, não é para pagar uma parte dos custos. Agora de facto, há uma convicção muito generalizada da importância para o país, mas essa importância para o país vem agregada, vem colada ao indivíduo e, portanto, nós podemos deixar os indivíduos tratar disso, que vão tratar razoavelmente bem. Isso era uma questão. E a outra questão os professores. Nós resolvemos o problema das faltas dos professores pagando-lhes mais. Não precisamos estar a pôr, não haver propinas e não sei o quê. Quer dizer, o que o país precisa de fazer é pagar para atrair pessoas competentes para dar aulas no ensino obrigatório, que é a base do nosso Estado Social e a base do nosso elevador social e a base de hábitos de vida saudáveis e a base de uma série de coisas importantíssimas na vida das pessoas. Portanto, isso resolve-se pagando e depois as pessoas vão querer fazer esse trabalho. A profissão esvaziou-se, não foi por causa de não haver vagas para as formações que dão acesso a essa carreira, foi por causa da desvalorização salarial e não só da carreira. E, portanto, isso resolve-se, essa não se resolve a montante, resolve-se a jusante, quanto a mim. Sim. Não é quanto aos professores, mas ainda nessa lógica de investimento, porque, claro, há uma grande diferença também entre ter um ensino público e universal, mas de pouca qualidade, não é? Que é o que em muitos dias acontece. E eu queria só dar um exemplo pequeno de uma coisa que eu compreendi um bocadinho mais velho. Eu estudei sempre no público, básico, liceu e depois no superior, universidade e politécnico, mas por acaso fiz o ensino primário no João de Deus, que é o meu PSS, e
tudo bem, os professores por acaso são bastante competentes, mas uma coisa que me chocou muito na altura, eu lembro-me de ter esta conversa com a minha mãe, quando eu cheguei ao 5º ano, foi o meu ingresso na escola pública, eu olhava para os meus colegas que vinham de primárias públicas e em comparação com os alunos meus colegas que vinham de trás do 4º ano no João de Deus, uma coisa tão básica como a capacidade de ler e de escrever, estava inequiparável, ou seja, foi mesmo um choque para mim, eu não percebia porquê na altura, e mais velho, a minha mãe também não... Ou seja, nós que vinhamos do João de Deus sabíamos Liam muito mais, melhor, pois não. Pois. muito melhor e líamos e escrevíamos melhor, etc. Pronto, e depois claro que em termos de outro tipo de capacidades cognitivas não tive acesso a essa comparação, mas na altura aquilo chocou-me mesmo em miúdo. Mas ó Pedro, é fácil, são correlacionadas, portanto provavelmente também estavam melhores. Claro, muito provavelmente. E se calhar há uma análise mais profunda a fazer sobre isso, mas eu sempre tive para mim de que a grande razão era tão simples como as turmas de ensino público na escola primária tinham tipo 30 alunos e nós, no João de Deus, a nossa turma tinha pai 12. As horas que um professor, neste caso professoras, gastavam connosco, 1 para 1, dedicado aos nossos problemas, a fazer um ensino especializado e preocupado com as dificuldades de cada aluno e aluna, não tinham sequer comparação, era uma despersonalização completa em comparação com os meus colegas do ensino público. Ou seja, eu não estou com isto a defender o ensino privado, não é isso, estou só a dizer que esse investimento, claro, tem de ser feito e perante o argumento económico de que temos problemas com miúdos muito mais novos, se tivermos de optar, claro que eu concordo, montante, sempre, mas mais do que isso é também acreditar num investimento sério para que o ensino tenha outra natureza, não é? A minha irmã neste momento, ela é bastante mais nova do que eu e os professores quase nem sabem o nome dos alunos porque não conseguem. Não é uma coisa deles, não se estão a marimbar. É impossível eles saberem quem são os alunos. Eu também cresci numa terra mais pequena, é verdade. Mas esta relação com o professor, que, pronto, como começámos por dizer no início, muitas vezes tem um lado um bocado pernicioso da maternalidade das professoras, mas esta relação com o professor que vem de um sítio muito particular, se não existe e se não está fomentada pelo próprio sistema de ensino, nós estamos a criar uma espécie de máquina e fábrica. É isso tudo que nós não queremos, não é? Portanto, claro, investimento muito sério, óbvio. Posso outra vez, desculpa, é que foram logo aos 2 pontos, se calhar, do programa de educação do livro com os quais eu não concordo, sendo que isso não coloca de maneira nenhuma em causa a minha simpatia pelo partido que tenho, pelo qual tenho mais simpatia e mais vezes votei e até o único para o qual contribuí financeiramente várias vezes, portanto quero deixar isso aqui bastante claro, até por uma questão de transparência para quem me ouve. A questão do tamanho das turmas é, em primeiro lugar, completamente irrealista. Nós estamos numa situação em que não há professores, portanto não vamos agora aqui inventar que vamos diminuir o tamanho das turmas, porque isso só vai agravar o problema da falta de professores, em primeiro lugar. Portanto, no curto médio prazo em Portugal, se calhar nas próximas 2 ou 3 décadas, é impossível. Não vamos conseguir. Mas nós não podemos, desculpa interromper, não podemos dissociar essa medida da outra que está para trás, de investir na carreira dos professores, de atrair pessoas para a carreira. Se atrairmos e tivermos um número suficiente de professores, é possível... Mas tu, para diminuir as turmas, para dividir por 2, precisas do dobro dos professores, precisas do dobro das salas de aula, não precisas do dobro, se calhar precisas de 50% a mais de salas de aula, porque depois há, obviamente, que isso já é um problema de logística. E isso quer dizer, não vai acontecer, é um sonho utópico. Pronto, eu acho que a política precisa de utopias e fico feliz por vocês, mas não vai acontecer. E depois, além disso, digamos, os estudos empíricos, desculpa Jorge, agora vou trazer os dados, não queria desiludir-os demasiado com esta minha coisa, mas chamaram-me economista, olha, é assim a vida. Os estudos empíricos relativamente ao tamanho das turmas são, na verdade, bastante inconclusivos, ou seja, não é claro, sem prejuízo de ser um ambiente muito mais simpático. Claro, toda a gente prefere estar numa sala de aula eu também dou aulas, quando dou a 200, ou ter lá 80, ou ter lá 20, não tem nada a ver. E isso, obviamente, transposto para uma realidade de miúdos sub-15, é então ainda muito mais crítico, não é? Mas sem prejuízo desse ambiente humano e tal mais simpático, que é bom e que é positivo, mas de facto eu acho que nós temos de ser bastante mais pragmáticos em política. A verdade é que a evidência do ponto de vista da aquisição de competências é bastante limitada, de que isso, umas vezes já uns estudos dizem que funciona, outros dizem que funciona assim, comparativamente a colocar os recursos em grupos pequenos, sim, mas em partes do dia,
em que tu pegas nos jovens e nas jovens das salas de aula dos diferentes níveis de ensino, pode ser a partir dos 3 anos, e pegas naqueles que estão com dificuldades na língua materna e levas para em pequenos grupos, mas em muito mais pequenos, 3, 4, 5, e passas 1 hora a trabalhar especificamente as suas dificuldades e fazes o mesmo ao pequeno grupo que está com dificuldades em matemática e mais tarde, ao longo do ensino secundário, fazes a quem está com dificuldades em ciências, etc. Que é uma maneira de gastar dinheiro que sai mais barata do que multiplicar tudo por 2, que é o que acontece quando dividimos o tamanho da turma, não é? Mas apesar de tudo é uma maneira de gastar dinheiro, é uma maneira muito mais eficaz, essa sim com evidência Essa é a pedagogia avassaladora, essa é a pedagogia que nós defendemos. avassaladora do ponto de vista dos seus efeitos, não é? E que no fundo coloca o Estado a fazer um trabalho que as famílias hoje em dia fazem, que é o trabalho das explicações. Portanto, enfim, essa é uma política que funciona e que é muito mais lógica. Portanto, esta coisa de diminuir o tamanho das turmas não compro. Eu tenho aqui várias coisas para falar, mas eu sei que não dá tempo. Faltam 10 minutos para a Susana. Desculpa. Não é, Susana? Tens que ir embora. Tenho um alfa. Ninguém perdoa isso. Horrível. Mas é por pronto. causa daquilo do cuidado da família e Íamos assim. deixar, porque eu sei que há pessoas que, se calhar, querem falar, querem fazer perguntas, e eu ia abrir a assistência se queria fazer perguntas. Não falei nem metade do que eu tinha aqui pensado, nem metade. Nem a Susana, porque ela também fala bastante, Desculpa. quando se entusiasma, e o Pedro. Mas eu não sei se devo abrir agora para perguntas da assistência, se querem fazer. Se não, nós continuamos a falar até às 4. Há perguntas? Alguma intervenção? Comentário? Estás a ouvir? Sim. Se mais ninguém intervenha, agradecer, o painel está a ser bastante interessante. Eu fui tomando algumas notas, mas focando agora nas últimas questões. Essa questão da diminuição das turmas, eu acho que estava a desligar. A questão do tamanho das turmas, acho que em parte nós tivemos uma discussão grande no Congresso sobre colocar um número fixo, efetivamente, ou. Não? Continuação a não se ouvir? Sim, Ok. Houve uma discussão grande sobre colocar um número fixo e foi rejeitada essa proposta e manteve o que está no programa, que é uma espécie de tendência para diminuir o que, por exemplo, eu andei em turmas no meu secundário, a minha turma 10º secundário tínhamos 31 alunos. A turma ao lado tinha 16, por acaso, porque Porque é uma questão de áreas. havia 2 turmas de humanidades, uma que era a minha tinha 31, a outra turma tinha ficado com 16. Basicamente, por causa da escolha de uma opcional. Pronto, é isso. São escolhas. Não estou a dizer que todas as turmas devem ter 15, mas também acho que nenhuma das turmas devia ter 31, portanto, se tendencialmente neste momento a média de alunos for de 28, passar para uma média de 25, não estamos necessariamente a duplicar turmas, haveria mais turmas, haveria maior necessidade de pessoas, talvez não. Mas esses 3 alunos não fazem diferença nenhuma. Estatisticamente é completamente irrelevante do ponto de vista da aquisição de competências desses jovens. Desculpa, não quer ser... Eu sei. E concordo em parte, mas a questão que ia deixar para a mesa era a ver com outra questão que não era necessariamente o programa e os conteúdos educativos curriculares, que neste momento estão mais ou menos definidos, que é uma coisa que eu senti falta cá no Porto, embora a minha família depois conseguisse proporcionar muita coisa, e comparo com a minha namorada, que é de fora do Porto, a escola pública que ela teve muito maior oferta de atividades extracurriculares, que no caso dela foram diferentes entre ela ter acesso a certos conteúdos e a certas atividades que não teria de outra forma, que a minha escola no Porto, sendo na teoria uma escola mais elitista e elitizada, não oferece, e é uma das falhas que eu vejo no nosso ensino público, é ver claramente uma oferta muito diferenciada de atividades extracurriculares que pode ser a diferença entre muitas crianças terem acesso a desporto, a aprender a andar de bicicleta, como coisa que eu, por exemplo, nunca aprendi, mas porque não quis ficar no Porto. A minha namorada aprendeu na escola. E esse tipo de atividades, aprender a nadar, uma série de atividades que, além da diferença depois, melhor conteúdo de matemática, melhor conteúdo de português, o que for, são componentes importantes da formação do indivíduo e o nosso ensino público tende a esquecê-lo neste momento, que lá está, atafolhado com problemas a nível de falta de professores. Obrigado. Queres responder? Eu tenho uma resposta. Diz então, tu é que estás no terreno. Eu, como estou numa escola que tem para aí 20 ou 30 clubes, e é uma escola dos arredores de Porto, tem o Clube da Guitarra, o Clube Amigos do Verde, o Clube da Floresta, o Clube de Teatro, tem o Clube do Cantinho das Artes. Eu acho que cobre quase todas as opções. Não tem balé.
Mas, se calhar... Ou seja, eu acho que também depende muito de cada escola e, convenhamos, a média de idades das escolas, dos professores, é tudo acima dos 45, 50. E a minha escola não é diferente. Nós temos pouquíssimos jovens professores na minha escola. E, portanto, também depende muito do projeto educativo de cada escola, daquilo que os professores estão dispostos a dar de si além das aulas. E concordo que se deve introduzir mais opções artísticas e de formação pessoal, para além do currículo. Não sei se... Não, isso eu acho, para mim isso é perfeitamente pacífico, até porque mais uma vez é muito gerador de desigualdades, não é? Ou seja, o facto de tu teres muito disso oferecido pelo privado faz com que as crianças de meios mais favorecidos tenham mais acesso a essa diversidade de formações. É feito pelo privado, mas paga-se. Na escola pública tens a Claro, natação, isso é que eu estou a dizer, tens daí o meu problema. ténis, tens o futebol. Isto tudo são os clubes que a minha escola tem. E é, claro, gratuito. Portanto, Não, por isso é que eu estou a dizer, não é? Isso era exatamente, quando é feito, quando é oferecido pelo setor privado, gera enormes desigualdades. Pedro, queres-te responder? Sim, obviamente, acho que estamos todos a concordar contigo, não é? Mas para além desta relação de acesso, há uma componente também política e cívica, se quiseres. Para mim foi muito importante, e eu acho que é muito importante para toda a gente, compreender desde uma tenra idade que nós nos podemos agrupar ou agregar por interesses, não numa lógica quase competitiva ou estruturada como uma turma, não é? Em que há notas e avaliações formais. Tu poderes, muito jovem, pertencer a uma equipa, esse espírito, essa comunidade que se cria, poderes, não é, conhecer as pessoas que por acaso gostam de tocar um instrumento como tu, apesar de estares a estudar ciências, isso expande o teu horizonte cívico de uma forma que é incomparável se estiveres apenas no ensino formal e não tiveres outras alternativas, não é? Vais falar? E já agora, e esse não, quer dizer, é um problema que se resolve, que não tem a ver com esta questão da falta de professores, não é? Porque isso não precisas de pessoas com um mínimo de capacidade formativa e tal, mas não estamos a falar de formar pessoas para ensinar a matemática ou as bases da leitura às crianças enfim, às crianças do ensino obrigatório. Portanto, é do ponto de vista das políticas públicas bastante mais fácil de implementar e não se percebe muito bem. E quer dizer, daquilo que eu conheço, o que eu vejo é que nas escolas com mais capital social, eu não sei como é que é a tua, mas como muitas vezes que são de meios mais favorecidos, as próprias escolas públicas, depois há associações de pais e não sei o que acabam por dinamizar isso. E de facto isso é um problema, não é? Chegas a ter escola em Lisboa, eu estou a dizer puramente anedótico, ou seja, de coisas que eu sei de ver, de conhecer ou de ter amigos ou assim, não tenho dados nenhuns para isto, nem sei se existem, mas em que tu tens escolas do mesmo agrupamento, em que há uma que é claramente a escola das famílias melhores, o outro da outra parte da freguesia mais desfavorecida, e em que essa diferença de ofertas de atividades extracurriculares é notória, porque depois também tem muito a ver muitas vezes com o envolvimento das famílias na própria escola. Agora, também... Pronto, isso é um problema e eu acho que o Estado devia intervir muito mais nisso, e isso também tem muito a ver com o poder local, já agora, não é? Porque as câmaras têm responsabilidade nisso. Agora, há uma tragédia do ensino geral, da humanidade, ou seja, que nem Portugal resolveu, nem nenhum país resolveu, certamente não os países nórdicos, que muitas vezes nós citamos como grandes exemplos, e são, em muitas coisas, que é o facto da escola ser um complemento da família, ou seja, nós ainda não conseguimos inventar a tecnologia de ensino que substitui a família, ela na verdade complementa. E, portanto, uma criança de uma família de um nível socioeconómico superior, em cada hora que ela passa sentado na sala de aula com a mesma professora ou professor, com as mesmas condições, está vários pontos acima em termos daquilo que consegue. É realmente uma questão de produtividade da escola. A produtividade da escola é complementar àquilo que as famílias, ao investimento parental. E esse investimento parental não vem só do dinheiro, vem também do nível de educação das famílias. E isso é uma coisa que nós ainda não conseguimos resolver. A única coisa que nós conseguimos e não sei se algum dia vamos conseguir, talvez, não sei, mas a única coisa que nós conseguimos é ir pondo pensos rápidos no problema. E o que estás a falar é certamente um deles e é importante. Tenho já, não, ainda falta. Pegava um bocadinho na última coisa que a Susana disse. Eu há tempos falaram de um estudo, não cheguei a ver, mas que, seja como for, coloca uma questão interessante, que dizia que nas famílias com menores
rendimentos e com menores habilitações literárias dos pais, a maior parte do esforço financeiro para a educação dos filhos era centrada na tentativa de responder melhor às solicitações da escola, portanto, na tentativa de pagar explicações. E que no universo das famílias com mais rendimentos e com mais habilitações literárias, a maior parte do esforço não era no sentido financeiro, não era no sentido de pagar melhores respostas dos filhos e das crianças à escola, mas no sentido de, entre aspas, afastar as crianças da escola, no sentido de lhes dar mais oportunidades, mais experiências para lá Fora da escola. Portanto, o que eu pergunto é, de um modo geral, as questões e as respostas que nós tentamos dar à questão que nos junta aqui esta tarde, a ideia do futuro da igualdade de educação, nesta hora nós temos tentado colocar questões e procurado respostas dentro do universo da escola. Mas também eu imagino que se possam colocar questões e encontrar respostas fora do universo direto da escola, nomeadamente, digamos, noutras possibilidades sociais, culturais, de convivialidade, nomeadamente nas questões da família, e que nem tudo se explica pela escola, ou seja, a escola nunca irá só por si resolver tudo, não é? Pronto. Não, força, professor. Eu posso responder, a escola, a família é o maior determinante do sucesso escolar, do sucesso no mercado de trabalho, da longevidade das pessoas, dos comportamentos de risco, das gravidezes adolescentes, estou a incluí-las nos comportamentos de risco, mas outros, de comportamentos aditivos. Portanto, obviamente que se idealmente nós vivêssemos todos em famílias... eu acho que vou contar uma história. Quando as escolas voltaram a fechar em 2021, na altura eu com uma série de jovens economistas fizemos podemos cá fora uns números acerca das condições de vida das famílias das crianças em Portugal, que depois aquilo até foi bom, porque realmente deu bastante barulho mediático. Foi bom não para nós, mas para o facto de se abrirem os olhos, não é? E porquê é que nós quisemos abrir os olhos? Porque houve portanto, as escolas tinham acabado de se voltar a ser encerradas e num domingo no público veio uma entrevista a uma médica pediatra que dizia qualquer coisa do género: pronto, as escolas vão ter que estar fechadas para sempre, porque nós vamos todos morrer de Covid e tal. E depois, não era assim que ela dizia, mas era um bocado aquele tom catastrofista, não é? E depois dizia: mas é muito importante, as crianças não devem estar em casa à sua sorte, devem organizar atividades criativas, fazer peças de teatro. E eu li aquilo e num grupo de WhatsApp tenho com jovens economistas assim preocupados com estas coisas. Eu disse, esta mulher está maluca. Ela acha que todas as famílias portuguesas são a dela, não é? Portanto, se todas as famílias portuguesas fossem a minha, no limite nem precisávamos de escola, ou podíamos ter assim uma escola, a minha do ponto de vista estatístico, também tem as suas disfunções como qualquer família numerosa, não é isso que eu queria dizer, mas quer dizer, o que é isto, não é? E isso foi um dos motivos que nós temos. Não, nós temos de pôr cá fora números porque lá está, as pessoas que vão à televisão falar e os próprios jornalistas e etc, e certamente os membros do governo também acham que as famílias são todas assim, que vão organizar pecinhas de teatro. Não vão, não é? Isso não é a família média portuguesa. E portanto foi um bocado, nós conhecemos os dados, temos os dados, vamos lá pôr isto cá fora para pelo menos as pessoas saberem do que é a família portuguesa, não é? Em que casas é que vive, qual é o nível de educação destas mães e destes pais para organizarem pecinhas de teatro. E portanto, o maior determinante é sempre a família. Agora, a questão aqui é, o Estado tem a obrigação de, não só do ponto de vista do elevador social, como até deste ponto de vista que a Filipe aqui trouxe, que é muito importante, que é um país mais educado, tem maiores possibilidades de crescimento económico, etc., de tentar suprir, de tentar mitigar esse efeito que eu há bocado chamei trágico da família. E isso certamente convoca uma série de respostas sociais que não estão só na escola. No entanto, a escola é a porta de entrada. Para as crianças, a escola é mesmo a porta de entrada. Ou seja, é na escola que elas podem ter acesso a proteínas, como o Pedro aqui disse. As proteínas são essenciais para muitas coisas, desde logo para conseguirem aprender. É na escola que é a escola que pode ter a capacidade de identificar situações de abuso, de identificar situações sociais difíceis e depois, preferencialmente, não é, pôr os serviços sociais ao serviço daquelas famílias para não ter que retirar as crianças das famílias, que é sempre a pior coisa que lhes pode acontecer.
A escola, nós não temos melhor que isso, na verdade. Mesmo as CPCJs sem as escolas funcionam muito mal. A escola é uma estrutura de acolhimento que recebe as crianças durante um número suficiente de horas ao longo da semana para permitir, por exemplo, nós devíamos ter muito mais triagens médicas nas escolas, por exemplo, como se faz, aliás, na generalidade dos outros países, oftalmológicas e auditivas, porque de facto a escola tem essa coisa maravilhosa dele e os miúdos à disposição para o bem e para o mal durante tantas horas que nós temos é de canalizar todas essas ajudas jurídicas, sociais, médicas e psicológicas e outras através da escola. E isso, pronto, é preciso, a escola está depauperizada e precisa de facto, depauperada, peço desculpa, e precisa de um grande investimento a esse nível. Não tem que ser só em professores de matemática e português, tem que ser de muito mais. Era só reforçar a ideia que a Susana está a dizer. A escola tem crianças e jovens mais tempo do que têm as famílias em casa. Estão em contacto com professores e funcionários e com os amigos muito mais horas do que estão em casa. E há casos trágicos e basta dar apoio, basta perceber, basta ser diretor de turma para perceber os casos trágicos que cada criança e cada adolescente muitas vezes carrega consigo. Muitas vezes não é só o estar ali na escola com fome. Às vezes isso até é um problema que nós conseguimos tratar. São problemas gravíssimos a nível de carências emocionais, carências afetivas, carências económicas. E espera-se tudo da escola agora, não é? Houve um tempo em que a escola era mera instrução, dava-se instrução apenas. E agora não. Dá-se apoio psicológico, reencaminha-se para psiquiatras, reencaminha-se para médicos, contacta-se médicos de famílias, a CPCJ, a escola é suposto os professores, os diretores de turma, até os funcionários, que muitas vezes são contratados a recibos verdes e deviam ter uma profissão, uma carreira digna e deviam ter uma formação especializada para acompanhar as crianças. Detectam casos dramáticos que depois não sabem como lidar com eles. Falam com a diretora de turma fala com os psicólogos, é uma equipa, e isto que o papel da escola tem na sociedade vai transcendo as famílias e tem de ser, claro, tomada com muita coragem pelos governos que vierem, seja eles quais forem. E segurar a escola é segurar a sociedade e é segurar as famílias. E, portanto, não é só um investimento na carreira dos professores. Isso é um ponto no meio deste oceano que é a formação de crianças e jovens, que é o futuro do país. Pegando outra vez, eu não conheço o estudo, mas pegando nesses números que mencionaste e focando na cultura, que pronto, é a nossa área, não é? Nós parece que estamos sempre à procura de uma solução para aquela pescadinha de rabo na boca. Estamos sempre a alimentar os mesmos públicos e como é que nós conseguimos formar públicos, as crianças na escola não estão... Pronto. Parece-me bastante imediato compreender que as famílias onde o elevador social se calhar pior funciona têm como prioridade, obviamente, os meios formais. Portanto, tu tens de ser bom a matemática, a portuguesa e a filosofia, porque é isso que te vai garantir um sucesso que se calhar nós não conseguimos ter. E acaba por ser, por contraponto, uma espécie de privilégio de classe, tu saberes que mesmo que a tua educação formal corra mal, terás sempre uma família onde podes... não é? Onde podes regressar e, portanto, vai lá aprender a tocar violino, porque isso é que te vai expandir a cabeça. E, no fundo, pegando só, combinando, no fundo, aquilo que, como a Susana terminou, é precisamente trazer esses mecanismos de complementaridade e de expansão da alma, do espírito e, obviamente, das capacidades cognitivas para dentro da escola. É garantir que o sistema que nos tem horas e horas a fio lá dentro, nos consegue oferecer precisamente isso como uma responsabilidade e não como uma espécie de luxo, porque não é um luxo, não é? E só assim é que nós vamos conseguir dar voltas a problemas como aqueles que nós vivemos de então e os públicos, então e as crianças que não vão ao teatro, etc. É precisamente olhar para dentro e não necessariamente, acho eu, a tentar agencializar ou... pronto. Já agora, eu nem comentei o teu estudo porque eu não desconheço completamente esses números e não sei. Quer dizer, eu acredito que as famílias com maiores fontes de rendimento diversifiquem mais, não é? Paguem equitação e violino e tal. Agora, que também pagam muitas explicações, parece mais ou menos evidente. Já agora, eu não sou anti-rankings, acho mais que os rankings devem ser publicados, não vou aqui explicar porquê.
Acho que devíamos ter exames nacionais, gosto de provas de aferição, essas coisas todas. Mas, obviamente, que uma parte do peso nos rankings de algum, das escolas privadas, isso nem se fala. Quer dizer, elas têm a matéria-prima certa para terem bons resultados nos rankings. Mas mesmo nas escolas públicas, há muitos daqueles rankings que são, obviamente, distorcidos por explicações. E porque são as escolas públicas dos melhores bairros, têm mais, não quer dizer que não tenham, também têm boa matéria-prima e se calhar também têm pessoas melhores que lá querem estar, porque também o ambiente é mais simpático para trabalhar, tudo isso, mas quer dizer, mas há ali muito dinheiro em explicações de gasto. O mercado das explicações em Portugal, ninguém sabe muito bem quanto é que ele é, mas não, basta olhar para os anúncios, quer dizer, basta ir às redes sociais para ver os anúncios. E é de facto um grande gerador de diferenças sociais, e isso resolve-se não proibindo as explicações, o que de resto é. Podemos proibir práticas criminosas, como pessoas que são nos júris de exames e revelam o conteúdo alegadamente dos respectivos exames, mas a quem paga. Mas quer dizer, resolve-se dando explicações na escola pública, que é fazendo estas coisas que eu disse, não é? Pequenos grupos de tutorias. E já se faz, não é? Sim, já se faz, é verdade, já se faz. Mas devia-se fazer muito mais, não é? Mas lembra-te que a escola pública, a melhor escola pública, aparece em 10º lugar Sim. e é uma escola do centro de Coimbra, que é a escola Eu sei qual é. Maria Amália, acho eu, não sei, é uma Não escola sei, de não Coimbra. sei. Mas isso tem a ver com contexto socioeconómico, mais uma vez. Estão-me a mandar calar. Mas a escola, eu também, só para dizer, não, mas a escola privada é às 32, não é? Tenho que ir. Desculpem, mas a escola privada faz outra coisa, não só tem acesso a um meio socioeconómico muito mais privilegiado, e como nós aqui, a família é o principal determinante, como seleciona muito, não é? Seleciona muitíssimo. Quer dizer, eu acho que tem muito mais valor uma escola de um bairro extremamente complicado que consegue, apesar de tudo, formar, fazer terminar o 12º ano uma percentagem substancial dos seus alunos, do que uma escola privada que seleciona. Não é? Toda a gente conhece, eu conheço. Eu tenho filhos de amigos que foram convidados, enfim, de maneiras mais ou menos subterfúgias a abandonar aquela escola, porque eles estão a pensar nos rankings. E isso é o efeito perverso. Os rankings têm o seu lado perverso. Eu só acho é que nós estávamos pior sem eles. Eu acho que a Susana não quer ir embora. Eu não quero. E nós não queremos que ela vá. Não podes adiar o comboio. Mas o problema é que há poucos comboios. Vê lá se Olha, adias isso o era uma comboio. coisa que o livro Vê podia. lá se podes adiar o comboio. Eu certamente que devo poder, mas o problema é que horas é que vou depois com aquela questão. Já está com o bilhete comprado? Não, isso estou, mas eu devo. Não, mas não dá, porque depois é o problema do cuidado da família numerosa. Não queres ir para não? Não, eu gosto de estar aqui a falar convosco, mas acho que tenho de ir. Mas é. Pois é, isso é verdade. Não moro no Porto, tenho esse defeito. Muito obrigada, estarei, será uma honra, mas já cá vim. Já vim uma vez ao Porto falar, sim. Mais convidados. É uma honra e há uma pergunta, mas a Susana tem de ir. Não, mas é às 32. Não, O comboio, mas tens que chegar lá. não, eu sei. Eu também não vou fazer uma pergunta, praticamente vou mudar para muito que já dito e acrescentar também que eu acho que esta escola pública continua a ser a mesma de há um século atrás, não tenho que organizá-la. Efetivamente, a escola pública funcionava funcionava bem, quando era da minha geração. Eu tinha uma turma de 40 alunos, nós tínhamos todo sucesso, que éramos todos de classe média. Era uma tentativa da escola ainda estava capacitada para este grupo da população. A escola pública, eu acho que neste momento tem sido muito mais vocacionada para as diferenças, porque efetivamente elas estão todas na escola. E é um bocado isso, os pequenos grupos que eu acho que tem que ter uma melhor organização da escola. Não tem que ter esta escola pública. A escola do bom gosto, né? Que efetivamente funciona. E que é uma escola feita para todas as pessoas, ponto com cada aluno individual, com cada aluno com o seu contexto da sua história. Não faz sentido no currículo do grande Porto, seja igual a todo lugar dos montes, ou até do bairro de uma Porto, seja igual a uma escola na Boa do Porto. Mas temos de. Peço desculpa, agora assustei-me a mim mesmo. Temos de garantir, quer dizer, pode haver algum grau de diferenciação, mas o básico tem que ser comum, não é? Sim, há uma infraestrutura básica de competências que tem que ser dada igual a toda a gente, senão isso é desistir, não é? As pessoas têm que ter acesso à mesma coisa, mas tem que, ponto de partida, tem que ser considerada que é diferente. E a escola tem que pensar nisso, porque o aluno é diferente e perceber o seu contexto.
Também só acrescentar porque é que não houve tempo de discutir a questão de que a escola também é o promotor da cidadania. É realmente, se calhar, para além da escola, da família, é um espaço onde todo mundo tem acesso a aprendizagens. A maior parte dos jovens não tem acesso a associações, a clubes, tem isso na escola. A escola tem que ser mais promovida social, toda esta cidadania política, ativa, e tem que ser uma escola muito crítica no mesmo momento. E acho que isso também é muito bom da desigualdade, da desigualdade social, económica, isso tudo. Muito bem. Eu concordo completamente, não se conseguiu ouvir bem a Anabela, mas a cidadania na escola é questão de a cidadania. Muitas vezes passa da escola para os pais. A transmissão de muitos conceitos que os alunos contactam nas escolas e as famílias são muitas vezes enriquecidas com... Eu recordo-me quando andei nos anos 80, 90 a estudar, não se falava grandemente de separação de lixo e conceitos de ecologia. Eu aprendi e levei para casa. E, portanto, muitas vezes os conceitos de cidadania e o enriquecimento que a cidadania dá aos alunos passa para outras gerações e passa por, não de cima para baixo. mas de Passa por baixo para cima, sim. Muito bem, Isabela, concordo. Não posso concordar mais. Não sei se queres dizer alguma coisa. Eu acho que tenho de ir, não dá. Depois eu voltarei, obrigada. Desculpem, peço desculpa. Quero agradecer então a Agradecer presença muito. da Susana. Quer o facto de ter tirado um bocadinho do seu fim de semana para estar connosco, quer por ter partilhado as suas ideias, os seus conhecimentos e agradecemos até uma próxima oportunidade. É uma honra enorme, muito obrigada pelo convite e obrigada também, enfim, eu tenho imenso respeito pelas pessoas que se candidatam e assim acho extraordinário, imagina, estás-me a agradecer um bocadinho do meu tempo, tu dás muito mais do teu, obrigada, e a bela terra